Vamos começar a correção da atividade de revisão de matemática. Passamos uma atividade de revisão hoje e vamos corrigir os principais assuntos que caíram na prova. O primeiro conteúdo que foi trabalhado nesse bimestre foi o conteúdo de sequência numérica. Mais ou menos vamos trabalhar as questões das sequências. Por exemplo, letra A aqui, eu vou escrever para vocês uma sequência. Número 1, número 2, número 4, número 5, número 10, número 11, número 22. Vamos mudar de cor a caneta aqui. A sequência numérica ela pode ser crescente, decrescente, pode ser finita ou pode ser infinita. No caso dessa daqui, como tem os 3 pontinhos, a gente classifica ela como infinita. Mas aqui não vai caber a parte de classificação. Vai caber, eu quero saber o próximo número da sequência. O próximo número da sequência, vamos perceber. Ó, do número 1 para o número 2, ele cresceu 1. Do número 1 do número 2 para o número 4, ele não cresceu 1, ele cresceu 2, ele dobrou de valor. Do número 4 para o número 5, ele cresceu 1 também. Do 5 para o 10, ele dobrou de valor. Percebi aqui embaixo que de 2 em 2 ele está dobrando, está multiplicando 2 vezes. O 5 para o 10 também multiplicou 2 vezes. E aqui em cima, de 2 em 2, ele está crescendo mais 1. Novamente aqui, mais 1. Do 11 por 22, ele foi multiplicado por 2 vezes mais. Então, pela sequência aqui, primeiro ele está crescendo 1 e depois multiplicando por 2. Então, o próximo, já que no último caso ele multiplicou por 2, o próximo número ele vai ser somado mais 1. Então, o próximo número aqui vai ser 23, porque é o último número mais a tendência de crescimento. A tendência de crescimento é mais 1. Então, essa daqui é a resposta da letra A do exercício de revisão. Vamos para a letra B. A letra B, temos essa sequência aqui: 100, 95. Vamos voltar aqui: 195, 89, 82, 'Vamos mudar de cor a caneta, vou fazer de outra cor. Ó, é uma sequência decrescente. De imediato diminui 5. Depois, do 95 para o 89, ele diminui 6. Do 89 para o 82, ele diminui 7. Ele está diminuindo, só que cada vez mais. Ele está diminuindo um número a mais de diminuição. Primeiro diminuiu 5, depois diminuiu 6 e depois diminuiu 7. E só está diminuindo. Na letra A ele somava e depois dobrava. Somava e dobrava de um número para o outro. Nesse ele só está diminuindo. Então, pela tendência aqui, o próximo número ele vai diminuir 8. Então, o próximo número aqui dessa sequência vai ser 70 e 74. Vou fazer mais uma. Letra C. Na letra C do exercício de revisão, a gente tem essa sequência: 3, 5, 9, 17, 3 pontinhos. Então, vamos mudar a cor aqui. Ó. Nessa sequência, ele está de imediato do 3 para o 5, ele aumentou 2.
De imediato, do 5 para o 9, ele aumentou 4. Do 9 para o 17, ele aumentou 8. Ele não está seguindo uma sequência padrão, ele está aumentando e ao mesmo tempo está dobrando de valor. Ó, aumentou 2, aí no próximo aumento já foi o dobro do outro aumento. E nesse terceiro aumento de 8 já dobrou em relação ao 4. Então ele está dobrando em relação ao aumento. 2 vezes mais. Ó, o 4 é 2 vezes mais o 2 e o 8 é 2 vezes mais o 4. Então o próximo aumento ele vai dobrar de valor, ele vai aumentar 16. Então o próximo número vai ser a soma de 17 mais 16. O próximo número vai ser 33. Vocês também podem interpretar desse jeito que eu vou fazer agora. Ó. Eu consigo entender que o que está acontecendo com ele. Para esse 3 aqui, ele foi multiplicado por 2 e diminui 1 para dar 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Para esse 5 foi multiplicado por 2. 2 vezes 5, 10. Menos 1 para dar esse 9 aqui. Eu fiz a mesma coisa com o 9. Multipliquei por 2 e diminui 1. 2 vezes 9, 2 vezes 9, 18, desculpa. Menos 1, 17, que é o próximo número. Então, o próximo número que eu quero encontrar depois do 17 seria 2 vezes 17, que dá 34, menos 1, 33. Mas se você conseguir entender, feito essa parte de vermelho aqui, que é o dobro, quem está aumentando o dobro, na verdade, é os aumentos, também a gente pode chegar à mesma resposta. Na última letra dessa questão, que é a letra D, ele dá essa sequência aqui. 4, 6, 9, 13. O que está acontecendo aqui? De cara ele aumentou 2. Depois do 6 para o 9 ele aumentou 3. Do 9 para o 13 aumentou 4. Ele está aumentando. Todo número está aumentando. E está aumentando mais 1. Então o próximo número ele vai aumentar a 5. Pela sequência aqui. Então 13 mais 5, o próximo número aqui vai ser 18. Então terminamos de corrigir essa primeira parte de sequência. Vamos para a próxima questão dos assuntos que vai cair na prova. Vamos corrigir a questão número 2. A questão número 2 foi do assunto que a gente vimos na escola, antes da parada, vistas. No exercício ele tem duas figuras. Tem essa figura, um pneu. E tem outra figura, que é um sólido. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, as vistas frontal, ele pede para você desenhar a vista frontal. Eu vou desenhar para vocês de frente, como é que fica esse pneu. O que a gente vai ver de frente vai ser esse desenho aqui, a vista frontal. A vista frontal é essa parte aqui, ó, da frente do pneu, e essa parte dessa outra figura, como é que ela fica? A frontal dessa outra figura do sólido. Vai ficar só essa parte aqui. Vamos fazer agora as vistas lateral de lado, então as vistas lateral. No pneu vemos um retângulo,
e a lateral dessa outra figura, eu vou marcar um X para vocês verem mais ou menos o que a gente vai ver. Vou botar escuro aqui, parte pintada de escuro. A gente vai ver essa parte que eu estou pintando de preto, e essa outra parte de cima vemos um retângulo cortado com um pedacinho em cima. Então basicamente fica assim, ó, fica um retângulo, uma parte maior e uma parte menor, só para diferenciar que essa parte de cima é a parte menor. Olhando novamente, aí vamos fazer a última vista, que é a vista superior. A vista superior é a vista de cima. No caso do pneu, visto de cima, aí vai ficar um retângulo novamente. E no caso dessa figura aqui, do sólido, o que a gente vai ver é essa partezinha que eu vou colocar um X. Está de uma cor diferente. A gente vai ver essa partezinha que eu vou marcar um X. Ó, essa partezinha de cima. É a vista superior. Então, novamente, eu vou desenhar um retângulo. E essa partezinha que eu esqueci de colocar, gente. Vou colocar de preto mesmo. Essa partezinha que a gente vai ver de cima, a gente vê esses três pedacinhos de retângulo. Um maior, um menor, e outro, um médio e outro menor. Vai ficar mais ou menos assim. Parte de cima, um maior, um menor, vai ficar três pedacinhos. Só com o maior destaque tem na frente na minha esquerda. Parte de cima que está um X em vermelho e a parte de preto que está um X em preto. Então vamos para a próxima questão. Na próxima questão, vamos trabalhar a questão 4. E nessa questão, vamos para o teorema de Euler, que é essa relação de Euler aqui. Ó. F mais V igual a A mais 2. É o teorema é a relação de Euler. Então nessa questão ele diz o seguinte, ele diz que tem a questão, um sólido tem 16 arestas e ele tem 10 faces. Ele quer saber os vértices, que eu não tenho, eu não sei quantos vértices tem. Então a gente vai substituir nessa formulazinha que Euler descobriu, quando eu tenho duas informações e eu quero encontrar a terceira, a gente vai descobrir nesse teorema de Euler aqui. Então basicamente esse F ele é faces, o A significa aresta, então a face vale 10 e as arestas vale 16. Vou repetir o restante, vou repetir o V e vou repetir o 2. Eu vou somar a minha esquerda e vou somar a minha direita. É uma balança aqui no meio, igualdade. A minha direita vai dar 18 e a minha esquerda vai ser 10 mais V. Esse V mais o 10 é para dar 18. Então, de cá eu sei que esse V vale 8. Mas se você está com dificuldade, você faz o seguinte, ó. Isola o V, 18. Esse 10 ele passa negativo, que ele está positivo. Então 10 menos 18 dá 8. Então 18 menos 8 vai dar 10. Desculpa aí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas eu vou corrigir. Ó, gente, na verdade quem passa é o 10. Eu botei a resposta aqui para dar 8. Então, ó, 18 é o 10 que passa. Então, 18 menos 10 vai dar 8. Então, a resposta dessa questão aqui é 8. Vocês vejam aí, vocês perdoem aí o meu erro aí. Então, a resposta dessa questão é 8. É só substituir as arestas, as faces. Nesse caso, ele perguntou os vértices, mas ele poderia ter perguntado as faces, poderia ter perguntado as arestas. Tem que ter dois valores e um desconhecido. O desconhecido vocês vão substituir e vão encontrar. A próxima questão é a questão número 5.
E ela também é pelo teorema de Euler. Esse teorema aqui, F mais V, A mais 2. Só que nessa questão é um dodecaedro e ele diz, ó, calcule os vértices de um sólido que tem 12 faces pentagonais. É a única informação que ele dá nessa questão. Eu sei que face para 12 somente. Nesse caso, dessa questão que ele fala que ele só dá uma única informação, a gente vai ter que calcular o número de arestas. Como é que calcula o número de arestas? Tem uma formulazinha para isso. Ó, o número de arestas é faces vezes o número de lados dividido por 2. Número de lados, como assim, professor? Eu já sei que é 12 faces, mas esse número aqui, pentagonais, quantos lados que tem cada face? O Brasil é pentacampeão de futebol mundial. Penta é 5, então o pentágono ele tem 5 lados. Então, na verdade, tu vai multiplicar 12 vezes 5. Professor, e se fosse faces quadradas? Quadrado tem quantos lados? 4. Se fosse faces triangulares, 3. Se fosse faces hexagonais, o Brasil quer ser hex, ele é penta, hex é 6, ele tem 5, quer ganhar a sexta, então hex é 6. Hepta 7, octa 8 e assim por diante. Então nossa conta aqui ela vai se resumir ao quê? A 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5, 60. Dividido por 2, a metade de 60, 30. Então, o número 30 aqui representa a quantidade de arestas. Por que, professor, que eu dividi por 2? Porque, ó, um pentágono tem 5. Quando você coloca outro pentágono aqui de lado, essa linha aqui, ó, tá outro aqui também, ó. Se você não dividir, ela vai ser contada 2 vezes. As arestas vão ser contadas 2 vezes. Ele não tem 60, ele tem a metade. Então, para encontrar o número exato de arestas, você tem que dividir por 2. Então, vamos substituir essa informação. As arestas valem 30, o A, embaixo do A, 30. Vou repetir o que eu não tenho, que é o V. E esse 2 aqui é da fórmula mesmo de Euler. Então, eu vou colocar aqui o 2. Somo minha direita, 32, e repito a minha esquerda. Eu vou isolar esse V, só ele que pode ficar aqui. Então, V é igual a 32, esse 12, ele passa negativo, então menos 12. Então, nossa conta chegou ao fim. 32 menos 12, a resposta certa dessa questão aqui é 20. Então a outra parte a gente vai colocar no outro vídeo para ficar menor, para não ficar tão grande. Então até a próxima.